O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez a gente está aqui hoje para falar sobre direitos humanos, para falar com vocês novamente, tentar colocar aí na cabeça das pessoas, né, que direitos humanos não é contrário ao direito da sociedade, mas não é aquele direito que defende apenas o bandido, é um direito que toda a sociedade necessita, acaba defendendo em muitos momentos sem até saber o que significa direitos humanos. E na semana passada foi o nosso primeiro programa, a gente está bem nervoso ainda com essa nova configuração, com essa possibilidade que abriram para o CDDH, mas para a gente é um prazer estar aqui, né? E na semana passada a gente trouxe as moradoras da BR-040 para falar sobre o direito à moradia e sobre o direito, né, que está sendo negado a elas. E hoje a gente vai falar sobre outro tema, né? Nosso tema de hoje é a proteção da criança e do adolescente, é dever da família, da sociedade e do Estado. E temos como convidada a Fernanda Ferreira, presidente do Conselho Municipal, né, CMDCA. Isso. Tivemos recentemente, Fernanda, episódios que chamaram a atenção da mídia, como o caso do menino Henry Borel, né? E ele não é o único que sofre maus tratos, porque deveria proteger eles, né? A gente viu outros vídeos compartilhados de crianças que estavam presas no carro pelo pai, outro na caixa de água, né? E a violência contra a criança e adolescente é uma triste realidade que invade as moradias, inclusive, né? Não só as moradias, mas até as moradias que devia ser um lugar de proteção dessas crianças, né? E nesse período de pandemia, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos divulgou recentemente, a gente ouviu falar, inclusive ontem, que os números da violência contra a criança e adolescente cresceram assustadoramente no ano de 2020 e, infelizmente, o estado do Rio de Janeiro está entre os estados campeões dessa violência. Na verdade, isso não reflete muito que o estado do Rio seja o que mais viola o direito da criança e do adolescente, mas significa que que esse estado também tem mais denúncias. Então, uma coisa não significa que realmente seja o campeão de violência, mas é o estado que teve mais denúncias, né? Os dados são divulgados, como a Carla estava falando, que o crescimento aumentou também pela situação que a criança ela não está frequentando os lugares que frequentava normalmente, né? O que impede também dela denunciar os abusos, né? Então, como as crianças não estão indo na escola, em projetos sociais ou até mesmo visitar familiares, né? Fica muito mais difícil para ela, né? Compartilhar sobre os abusos. E, na verdade, assim, são muitas as situações de violência que podem marcar a vida de uma criança, né? Que são as questões até de negligência, o abandono, né? O não cuidar, mas também a violência psicológica, a violência física, né? A questão de você impedir a criança ao convívio familiar. São muitas as questões de violência, inclusive a violência sexual, que a gente também sabe que acontece muitas vezes dentro do próprio lar das crianças, né? Como política de controle social, os municípios possuem os Conselhos Municipais de Criança e Adolescente, que acompanham tanto as ações do poder público quanto da sociedade civil relacionadas a criança e adolescente. Hoje, temos o prazer de receber a Fernanda, além de outras ocupações que ela faz, ela também é atual presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, aqui na cidade de Petrópolis. E aí agora a gente vai conversar com a Fernanda, né? Vai trazer dela essas informações, porque ela hoje está como presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, mas é também uma militante de organizações que atua com criança, então vai ter muito a contribuir aí com as nossas perguntas. Mas a primeira vai ser qual é o papel do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente na proteção da criança e do adolescente.
Primeiro eu queria agradecer, Carla, agradecer Miriam, agradecer o CDDH e parabenizar por esse espaço, onde nós vamos poder falar de garantias de direitos, de deveres também, né, de promoção dos direitos, das políticas públicas voltadas ao público menos favorecido, que vive em maior vulnerabilidade. Estou aqui hoje como presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, também como secretária de governo, coordenadora de articulação institucional da Prefeitura, que acaba trabalhando as políticas públicas através dos conselhos. E antes só de entrar no papel do CMDCA, nessa questão da garantia de direitos, eu acho que é importante dizer que nós somos um colegiado de instituições, do qual o CDDH faz parte, são instituições do terceiro setor, que atuam com crianças e adolescentes no município de Petrópolis. O ideal é que todos os projetos, todas as iniciativas que envolvam crianças e adolescentes, que elas sejam primeiro submetidas ao CMDCA. O CMDCA avalia a estrutura, a equipe técnica, toda a estrutura daquela instituição, faz a inscrição, o registro, né, para depois que essa instituição possa começar a atuar, possa começar a desenvolver alguma política pública voltada às crianças e adolescentes. Então, o CMDCA, hoje tem uma estrutura tanto administrativa quanto uma estrutura de retaguarda para poder acompanhar essas instituições e desenvolve campanhas, como uma que nós iniciamos que trata diretamente da violência contra crianças e adolescentes, na questão do abuso sexual, que fala muito com a questão se o estado do Rio é aquele que mais viola os direitos, onde a criança é mais violentada, ou se é o estado onde as pessoas mais denunciam. Então, eu acho que há um pouco esse conflito. E o que a gente mais tem que fazer enquanto conselho, enquanto governo, enquanto sociedade civil, é fazer com que as famílias, que as crianças, que as pessoas que saibam de qualquer situação de violação de direitos contra crianças e adolescentes denunciem. Que os números aumentem, mas que as crianças sofram menos. Com certeza, né? Com certeza. E aí tem o papel do conselho, que é articular essas organizações, né, mas também propor políticas, né? E também fazer o controle dessas políticas, né? Isso, então. O conselho, ele além de atuar junto às instituições, de fazer as proposituras desses conselhos, ele atua também na fiscalização das instituições, ele integra o sistema de garantia de direitos, que ele é composto, dentre outros atores, pelo Ministério Público, pelo Conselho Tutelar, pela Vara da Infância, Juventude e Idoso, as próprias instituições do terceiro setor, a própria rede pública, educação, cultura, esporte, assistência social, enfim, eu só estou um pouco ofegante, que estamos pós-Covid, então... Eu queria dizer isso, a gente fica um pouco ofegante. Eu queria muito agradecer, na verdade eu me senti muito culpada por fazer esse convite, né? A gente decidiu entre a equipe, então fazer esse convite à Fernanda, porque ela acaba de ter alta do hospital por ter passado pela Covid-19, venceu a Covid, Amém. Mas está aí ofegante, mas não parou de trabalhar nem enquanto estava internada, quase surtamos com ela por conta disso, mas e agora já voltou com força total, mas tem essa coisa do falar mesmo, né? Mas fala devagar, fica tranquila, vai. Fernanda, e você poderia falar para a gente quais são as outras instâncias públicas aqui na cidade de Petrópolis para a criança e o adolescente? Então, além dessas, né, Ministério Público, Vara da Infância, Juventude e Idoso, o Conselho Tutelar, né, não posso esquecer do nosso Conselho Tutelar, que é um no centro e um nos distritos. Tem toda a rede de assistência social, que tem o CRAS, tem o CREAS. Nós atuamos bastante em rede. As instituições, hoje eu enxergo que as instituições hoje trabalham mais unidas. Não sei se pode ser só uma percepção minha, mas eu vejo que quando tem uma situação numa instituição, as outras acabam ajudando, porque a gente sabe que quem está lá na ponta é uma criança, um adolescente, às vezes outras que atuam em política de idosos, pessoas com deficiência, mas a gente consegue atuar juntos e temos parceiros aqui em Petrópolis, como o Mesa Brasil, né, do SESC, que ajuda também a fazer essa integração, o próprio Conselho da Criança. É uma rede de proteção bem forte
para garantir os direitos dessas crianças e desses adolescentes e, mais do que garantir os direitos, tentar reduzir a violação de direitos, né? Sim. Nós fizemos no ano passado e no ano retrasado, né, um projeto até financiado pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do CMDCA, né, e com a ajuda da Águas do Imperador. E nós fizemos um projeto chamado ECA, Passeia por Petrópolis, né? E nesse projeto a gente ia para as comunidades, para as escolas, e a gente perguntava para as pessoas o que elas entendiam pelos direitos, né? O que elas achavam que eram os seus direitos e quais eram as preocupações que elas conheciam. E aí a gente ficou bem preocupado e a gente apresentou esse resultado, né? E tal, a gente chegou a fazer um documento final desse projeto que não chegou ao final, a gente está esperando a possibilidade de prorrogá-lo, porque foi bastante interessante o que a gente recebeu ali de informações e o que a gente passou. E aí tinha muita dúvida ali com relação ao papel do Conselho Tutelar. As famílias, elas não conseguem enxergar no Conselho Tutelar uma instituição, um órgão, um espaço de incentivo e proteção. Elas percebem algo de punitivo, né? Como se fosse a polícia da família, que acaba punindo muito mais as mães, né? E oferecendo poucos recursos. Às vezes a gente teve alguns relatos, né, de mães com crianças com problemas mentais que não conseguiam atendimento na saúde mental, que é difícil aqui em Petrópolis, porque não tem profissionais. A gente já soube várias vezes, a gente já acionou e eles falaram que abrem as vagas, mas não tem profissional que se inscreve. Então, e aí a mãe acaba sendo muito punida. Eu queria que você falasse um pouquinho do papel do Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar, ele é um órgão, ele acaba sendo, ele não é um órgão ligado a outros, ele trabalha junto, mas não tem atribuição de prestação de contas, salvo ao CMDCA, que faz esse acompanhamento e essa fiscalização. Então, é muito comum nós vermos assim, a criança fez bagunça, desobedeceu, eu vou te mandar para o Conselho Tutelar, realmente isso, como se o Conselho Tutelar fosse um órgão punitivo, que não é, ele é garantidor de direitos daquela criança. Eu entendo que, às vezes, o Conselho Tutelar atua até um pouco além daquilo que seria só da proteção à criança, porque eles acabam fazendo um trabalho entre a família, porque o conflito familiar está ali e, às vezes, daquela família, aquela criança é a melhor. É a que tá, melhor no sentido de que é a que está sofrendo a violação, porque, às vezes, um pai tem um problema com álcool, aí acaba que essa mãe sofre violência doméstica, essa criança precisa externizar essa situação que ela está vivendo. E aí ela acaba brigando na escola, desrespeitando um coleguinha na comunidade, causando algum conflito ali na comunidade e é levado ao Conselho Tutelar. Então, até que o Conselho Tutelar consiga enxergar aquela família como um todo, fazer um encaminhamento para o CREAS, porque ali está tendo uma violação de direitos e uma possibilidade de rompimento de vínculos. Então, eu acho que o Conselho Tutelar, ele é o garantidor de direitos. A gente precisa criar essa cultura nas comunidades, nos pais, na sociedade como um todo, de que ele não é um órgão punitivo. Quem tem o poder familiar é a própria família. Não é levar para o conselho resolver um conflito familiar. E o que a gente ouve bastante dos conselheiros é justamente isso, que os pais levam, não aguento mais esse menino, vai para o Conselho Tutelar. Quando a realidade do órgão é entender aquela criança, qual é aquela situação, é uma situação de escola que não está conseguindo, é uma situação de saúde, como você mencionou, ou outras situações que o conselho pode intervir. E ele acaba agindo como, tentando ligar esses elos familiares, né? Sim, importantíssimo isso. Vou deixar então de uma vez o telefone do Conselho Tutelar do Centro, gente, que é o 2246-1503, o 2246-8800 e o Conselho Tutelar dos Distritos, que é o 2232-0067 e 2222-8379. Nesse momento de pandemia, eles estão funcionando com horário reduzido de 9 às 14 horas. Então, é importante também acionar esse órgão como órgão defensor de direitos, como promotor de direitos, né? E aí, no caso, às vezes, também tem uma dúvida, alguma coisa, esses telefones são bastante importantes para estarem aí, né, junto com a gente na proteção dos direitos da criança, né, e contra a violação de direitos, né?
Também é importante os telefones de outras instâncias, né, que eu vou passar aqui para vocês anotar. É o Juizado de Menores, que é o 2242-5461, a Polícia Militar, que é o 190, e 2242-2416. Isso é importante dizer que nós temos 10 conselheiros no município, né? São 5 no centro e 5 nos distritos. Além dos telefones fixos, eu não trouxe, mas eles, fora da área administrativa, eles atuam com plantão, que tem os celulares, cada conselho tutelar tem o seu plantão. O conselho tutelar do centro atua cascatinha para baixo, né, até Quitandinha, e o conselho dos distritos até lá na posse. Ótimo. E, só para dizer que, assim, com relação a essa questão do conselho tutelar, a gente precisa perceber, né, qual é a questão, assim, que o Conselho Tutelar pode ajudar. Agora, se tiver dúvida, procurar. Mas tem horários que você não consegue falar com o Conselho Tutelar, né? A Fernanda está falando que eles têm um telefone de plantão. A gente aproveita para dizer que no site do CDDH, que é o www.cddh.org.br, tem na parte de publicações um plano de proteção à criança e adolescente. Nós criamos um plano de proteção onde fala sobre todos os tipos de violações e onde tem todas, mas todas mesmo, inclusive todas as organizações que trabalham com crianças estão descritas no nosso plano de proteção, com seus telefones, porque às vezes tem uma organização perto da sua casa que tem um projeto interessante, procura no nosso plano de proteção, tem os telefones do Conselho Tutelar, mas em alguns momentos a gente não consegue acionar ninguém dessa rede. E aí, para quem que a gente liga? A gente liga para a polícia. É para a polícia mesmo que a gente denuncia, né? A gente viu o caso do menino lá que vivia dentro de um latão de água, né? Aprisionado, já não conseguia, amarrado, acorrentado. Então, assim, em situações como essas, o ideal é que você acione o mais rapidamente possível aquilo que você tem em mãos. E aí é importante você falar com a polícia. O telefone da polícia é o 190. Para algumas operadoras de celular, ele não atende, então por isso que a gente deu um outro número, né, Miriam, que a gente colocou aqui para vocês, que é importante anotar, que é o 2242-2416. E, no caso, nossa, assim, maior importância disso tudo é dizer que a criança não é da família. A criança é da sociedade de maneira geral, é papel. A nossa Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela coloca claramente que a criança ela é da sociedade, da família em primeiro lugar, mas da sociedade e do Estado. Então, esses entes todos, eles têm que estar atuando juntos. Se você vê uma violência contra a criança e adolescente acontecendo, se você suspeita, né, que a Miriam falou no início das escolas e dos projetos que não estão funcionando, muitas vezes esses projetos não recebem os relatos das crianças, né? Fernanda trabalha na Comac, a gente vê a diferença de comportamento às vezes deles, né? A gente vê, agora a gente está fazendo atividade online com jovens e crianças e a gente percebe online que ele está diferente. Que tem um acompanhamento constante, né? A gente percebe diferentes comportamentos, né? Até se me permite uma parte na sua fala, Carla, os dados do Instituto de Segurança Pública trazem um momento antes da pandemia e um momento na pandemia na questão das crianças abusadas, por exemplo. O número foi lá embaixo de crianças abusadas, o que não quer dizer que as crianças e os adolescentes, principalmente as crianças, não estejam sendo abusados. Eles continuam sendo abusados. Mas a porta de entrada, que é a escola, a maior parte das denúncias vem da escola, porque essa rede precisa funcionar. O contato diário com a tia, com a cuidadora, com a merendeira, com um inspetor, com um profissional da limpeza, com um professor, com um diretor da equipe pedagógica, não acontece. Então, essa é uma preocupação de quem atua com a criança e com o adolescente, e aí por isso que algumas instituições amparadas pelo decreto federal, que a assistência social é prioridade, é atividade essencial, algumas instituições acabam fazendo algumas atividades online ou outros atendimentos presenciais, mas não em grupo, para tentar identificar se está havendo alguma violação de direitos
e principalmente alguma questão de abuso sexual. Exatamente. A gente, no caso, a gente no CDDH chega a fazer a visita domiciliar, né? Que é algo que já faz parte da nossa rotina, mas que nesse momento de pandemia ela é fundamental, porque a gente percebe que está acontecendo alguma coisa ali. Mas ainda assim é menor, né, do que o contato diário com os projetos que eles iam todos os dias na instituição, né, do cara a cara. Então, realmente, hoje, está muito para o vizinho, está muito para o que está do lado, né? Então, assim, por isso é que a gente resolveu falar disso hoje, para que as pessoas tenham condições e consciência de que não é se meter na família do outro, mas é interferir antes que aconteça algo tão sério e tão grave quanto aconteceu com esses meninos agora que acabaram falecendo, sofrendo inúmeras torturas até chegar à morte, né? E a gente viu que muitas pessoas já sabiam, né, dessas rotinas de tortura e não interferiram antes de algo tão sério, tão grave. Então, assim, hoje, não adianta depois que acontecer a pessoa falar, eu podia ter dito para a polícia, eu podia ter dito para o conselho tutelar, eu podia ter ligado. Não, é melhor interferir no início, né? Porque se essas instâncias, conselho tutelar, por exemplo, puder fazer um acompanhamento da família, organizar aquele espaço que está com algum conflito e tal, antes que isso fique mais grave, é muito melhor para essa criança, para toda a sociedade e evita culpas e traumas posteriores, porque realmente a gente sabe que a violência contra a criança e o adolescente acontece nos lares todos os dias e, infelizmente, é uma realidade, mas a gente tem que mudar isso. E mudar do jeito que a Fernanda falou. É mudar denunciando, mesmo que os números fiquem altos, mas significa que a gente está incidindo sobre isso, que a gente não está fechando os olhos e fazendo de conta que não existe, né? E não vamos esquecer o Disque 100, também, né? Que é um telefone para a gente denunciar qualquer tipo de violência de direitos humanos, incluindo a violência contra crianças e adolescentes. Isso, o Disque 100, ele é um canal que a denúncia chega, a central é Brasília, mas, assim, de fato, ela chega aqui em Petrópolis, seja violência contra a pessoa idosa, embora tenha o 127, qualquer tipo de violência, de negligência, esse canal funciona, o Disque 100. A denúncia chega, no caso, aqui em Petrópolis, na Secretaria de Assistência, e vai direto para o órgão competente para que o técnico possa atuar. O que eu queria só trazer também, Carla, é a questão, só voltando no Conselho Tutelar, essas questões de conflitos familiares, que não são necessariamente negligência ou violência de direitos contra criança e adolescente, a família deve procurar o CRAS, que é a porta de entrada para essas situações. Existem grupos de trabalho, né, serviços de convivência dentro dos equipamentos, e tem psicóloga, tem assistente social, tem pedagogo que podem ali resolver aquele conflito que não necessariamente a criança está sendo negligenciada ou violentada. É uma situação familiar que não precisa chegar num extremo maior de ter um rompimento de vínculos, a criança ou o adolescente ser abrigado, a família ter aquele rompimento. Então, o CRAS fortalece muito esse trabalho em rede. Ótimo, e ele é da comunidade, né, gente? Então, é muito mais fácil de acessar. Isso é importantíssimo da gente saber. Bom, a gente tem que finalizar, né? E aí a gente tem algumas... Cara, por isso que eu falei com a Miriam no início. Passa muito rápido. Eu falei com ela muito rápido. Quando o rapaz fala que falta 5 minutos, a gente até treme. Que realmente é rápido, a gente começa a conversar. Antes a gente fica tão nervoso, chega aqui e passa muito rápido, né? E a gente tem que fazer um pedido antes de terminar? A possibilidade, que vocês avaliassem a possibilidade de trazer a secretária Rosane Borsato, que é a secretária de Assistência Social, que é um tema que a gente tem que falar, entrar na casa das pessoas, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram, seja pelo grupo de WhatsApp, nós falarmos que chega de violência. Nós não podemos permitir que nossas crianças sejam negligenciadas, violentadas, os nossos idosos também, principalmente violência física, violência patrimonial, violência sexual, que também tem, né? Também trazer, tô falando um monte aqui que eu sei que a gente consegue. A Ana Luísa do CRAM para falar da violência a Ana Luísa mulher, fez uma live com a gente. Estamos todos aí, eu vi. Excelente. Bom, a gente, é um tema que nós amamos, então. Com certeza. Né? A gente vai trazer essa galera para falar sim. Aliás, a roda de conversa que a gente fez com a Ana Luísa foi excelente, né? Muito boa mesmo. E a gente vai realmente convidar esse pessoal todo e convidar vocês
para prestigiarem essas falas importantes que esclarecem tanta coisa. Essa situação do CRAS, por exemplo, a gente já pensava direto no Conselho Tutelar. Olha como é importante, você tem canais muito mais próximos, né? E aí a gente vai deixar a dica da semana, que eu acho que é melhor você falar, porque você que conhece as dicas. Então, a gente trouxe 2 dicas de filmes muito interessantes, importantes para a gente assistir, que é Sementes Podres e o caso do Gabriel Fernandes, que é sobre um caso também de um assassinato para uma criança, né? E como assistentes sociais, escola, família estavam também dentro desse processo. Se vocês puderem, gente, vejam, vale a pena. Mais uma vez a gente agradece a Fernanda, mais uma vez a gente agradece ao canal pela oportunidade que está dando ao CDDH de trazer tanta informação.